Olá, sejam bem-vindos ao Maria Mãe Cast. Hoje eu vou começar com uma frase de São Francisco de Assis, que diz: pregue o evangelho, quando necessário, use palavras. Assim é o nosso convidado. Ele é um homem que evangeliza através de gestos, sem pronunciar uma única palavra. Sabe aquela pessoa que quando você bate o olho, você percebe a presença de Deus? E quando você tem a oportunidade de conversar com ela, nunca é só uma simples conversa, porque você sempre sai carregado de informações? Assim é ele. Por isso, hoje eu convido vocês a beberem comigo desse inesgotável saber. Vamos receber com muito carinho o querido catequista Renato Frambá. Olá, paz de Renato, Cristo, tudo amor bem? de Maria, o carinho de São José. Amém. Mais uma vez é uma alegria enorme ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada por estar aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, para os católicos. E é uma alegria ter o senhor aqui novamente. É sempre bom falar das coisas de Deus, né? É verdade. Vamos começar então? Vamos. Vamos lá. Me diz, o que é a Semana Santa e qual é a importância dela para os católicos? Olha, é a semana mais importante para os católicos, né? A igreja ela tem dois grandes ciclos, né? O ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. E entre esses dois ciclos tem o tempo comum. Sim. O ciclo da Páscoa é o mais importante. Ele é inclusive maior. Dura 50 dias, vai até Pentecostes. Então a Semana Santa ela é chamada de Semana Maior. Não é só porque ela é grande, né? A gente pode dizer que ela tem até 8 dias, porque se prolonga com a Páscoa, né? No 8º dia. Mas também porque é o dia da nossa fé maior, né? É o centro da nossa fé. Então, ela é chamada de Semana Maior, que é o mistério maior da nossa fé. Entendi. E é possível a gente ver outras culturas, outras religiões celebrando a Semana Santa também? Se sim, de que forma acontece? Olha, na Igreja Ortodoxa, né, nós temos esse período de Quaresma, nós temos a Semana Santa, o Tríduo. O que acontece é que a Páscoa dos ortodoxos normalmente não batem com a nossa, por causa de uma questão de calendário, né? Eles seguem um calendário juliano e nós seguimos o calendário gregoriano. Mas esse ano, coincidentemente, vai ser na mesma data. Isso é uma coisa rara de acontecer. Ano passado eu lembro que, se não me engano, nossa Páscoa caiu no dia 31 de março e a Páscoa deles caiu em 5 de maio. Caramba, bem à frente. É, bem à frente. Mas esse ano vai ser na mesma data, né? Agora, das outras religiões, como a Igreja Católica, né, que tem aquela Semana Santa, o Tríduo Pascal, não. Celebram a Páscoa, né? Cada um a seu modo. Até religiões não cristãs celebram a seu modo, mas como a Igreja Católica, não. Como a gente, não, né? não. Entendi. E existe alguma prática, algum costume que já virou assim tradição nesse período? Olha, existem algumas práticas que a Igreja faz, como por exemplo, cobrir as imagens sacras, né? Esse gesto exterior, ela está nos induzindo a fazer um gesto interior, né? Existe a procissão de ramos. E assim, interrompendo, senhor, você falou desse gesto interior. Qual seria esse gesto interior que a igreja nos convida a fazer? A gente se interiorizar mais, fechar para as coisas do mundo, estar mais atento às coisas do alto, né? As coisas de Deus, se interiorizar mesmo. Então é um gesto exterior, né? Tapa as imagens ali, para representar para modificação isso, interna. Né? Isso, para que a gente veja mais o interior, né? Porque a gente se preocupa muito com as coisas materiais, as coisas do corpo, né? E existe o nosso interior, existe a alma. O homem não é só um corpo, é alma também, né? A gente precisa alimentar a alma também, né? A gente é muito mais alma até do que só a matéria, né? A gente precisa alimentar a alma, não precisa se preocupar só com as coisas exteriores, né? A gente alimenta muito a curiosidade, alimenta tudo com as coisas exteriores, mas precisa alimentar a alma.
Então existe também a procissão de ramos, existe o ofício de trevas, o tríduo pascal, o jejum e abstinência, são práticas que são comuns, né, na igreja. E existem as práticas populares, vamos dizer assim, né? Aí as práticas populares, a gente tem a procissão do encontro, a gente tem a procissão do fogaréu. Que é até bem bonita a procissão do encontro, né? Eu acho bem bacana. É bem bonita. A gente tem a procissão do fogaréu, ou a procissão da noite da prisão do Senhor, né? A gente tem a procissão do Senhor morto, né? Em alguns lugares, ao invés de fazer a via sacra, faz a procissão do Senhor morto, né? Então tudo isso muda de lugar, de cultura, né? E tem uma que eu nunca mais vi. Eu lembro do meu tempo de infância, adolescência, a gente via muito. Hoje eu não vi mais. É a Malhação do Judas. É verdade. É difícil você ver. É verdade. Mas isso é um problema danado, né? O pessoal botava o Judas pendurado lá e junto botava a história, a fofoca da rua toda do Judas. Isso dava uma confusão danada. Tinha vizinho que até passava a noite em claro para ver quem ia botar o Judas, mas não sei como o Judas aparecia lá. Né? E ninguém via. E ninguém via. Né? Isso era uma prática que hoje em dia eu não vejo muito verdade, mais isso, não. Eu também quase não vejo. Mas cada fofocas foi até bom subir mesmo. Mas era um problema danado. Então são as práticas populares, né, que a gente vê por aí. E quando que se inicia a Semana Santa? Ela se inicia com o Domingo de Ramos, né? E a gente tem que lembrar que o Domingo de Ramos ainda está dentro da Quaresma. Sim. A Quaresma ela vai se estender até a quinta-feira, antes da missa da Ceia do Senhor. Entendi. Né? Então está ainda dentro da Quaresma. Entendi. Então, e qual seria, o senhor falou, né? Se inicia no Domingo de Ramos. E qual é o significado do Domingo de Ramos? Bom, é a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Para cumprir o plano de salvação por nós. E é interessante assim, o Domingo de Ramos tem algumas coisas muito simbólicas, né, que nos faz refletir. Os próprios ramos que são usados, os ramos bentos, lembram que nós somos batizados. Por que nos lembra que nós somos batizados? O que Jesus disse lá em João 15, né, 5? Eu sou a videira e vós os ramos. Verdade. Fazemos parte, né, desse corpo. Então nos lembra que nós somos batizados. A procissão em si não é só para externar a nossa fé publicamente, mas também para mostrar que a gente é um povo em peregrinação rumo ao céu. Mas rumo ao céu com o Senhor, né? Nós caminhamos com o Senhor. Verdade. Então são coisas, gestos litúrgicos que nos fazem refletir, né? Sim. Fazem uma reflexão profunda, já começa nesse Domingo de Ramos, né? Então quem tiver condições de participar da procissão, deve participar, né? Jesus fez tanto mais por nós, né? É verdade. Um sacrifíciozinho a mais, né? É verdade. Nunca é demais. É muito rico, né? Quando a gente vai conhecendo mais, assim, é muito rico. Tem uma riqueza muito maior do que os gestos, simplesmente, né? Sim, e uma coisa interessante, esses ramos, eles vão ser entregues no ano seguinte, né? Perto ali do Carnaval, para serem queimados. É uma reflexão que a gente pode fazer nisso também. Quando a gente devolve os ramos, como é que eles estão? Bem secos, né? A gente recebeu ele verdinho, né? Sim. Então estão bem sequinhos, né? E a gente para pensar, né? Ao longo dessa caminhada que nós tivemos durante o ano, muitas vezes nós ficamos secos. O que nos levou a separar da videira para ficarmos secos? Verdade. Né? Quando a gente vai preparar esses ramos para serem queimados, a gente precisa cortar eles. Se a gente jogar ele inteiro, eles insistem em permanecer pedaços inteiros, né? Caramba! Então você precisa cortar para não permanecer pedaços inteiros, né? Isso também é muito para a gente refletir muito, né? O que a gente precisa cortar da nossa vida, né? É verdade. Para romper com com o pecado, né? Sim. E quando a gente queima, é impressionante. Sai uma fumaceira que se espalha pela vizinhança toda, né? Sai aquela fuligem que suja o chão, né? Então a gente fica pensando, né? O que o nosso pecado é capaz de fazer, a sujeira que ele é capaz de fazer. De que forma ele pode né? se espalhar, de que forma ele pode se espalhar. Até nessa hora de fazer as cinzas, é uma reflexão para a gente, É verdade. né? Ao longo dessa caminhada.
Verdade. O senhor falou do ofício de trevas. Eu acho que o ofício de trevas é uma data que desperta muita curiosidade nas pessoas, que muitas pessoas às vezes até frequentam esse dia, né? Vêm à igreja nesse dia, mas talvez não entendam muito. Você poderia falar pra gente um pouquinho o que é o ofício de trevas? Você até falou bem, é ofício de trevas, né? Não é das trevas. Das né? Tem gente que fala das trevas, porque ali não tem nada de trevas, né? Mas essa expressão trevas, da onde que ela deriva, né? Das trevas da noite, que é o horário que é feito o ofício, das trevas da noite, que Jesus foi preso à noite, né? Das trevas litúrgicas, à medida que as velas vão se apagando, vai se escurecendo o ambiente, Sim. A igreja é apagada, Sim. né? E das trevas simbólicas da morte de Jesus. Quando Jesus morre, houve trevas na Sim. terra, né? Então, essa palavra trevas deriva de tudo isso, né? Então, olha só, a riqueza que nos remete só a palavra, né? É verdade. E a liturgia em si, né? Era também muito interessante. Ela começa com um candelabro triangular, as velas acesas, Sim. e as velas vão sendo apagadas uma a uma à medida que as leituras são feitas, né? Isso nos faz lembrar como Jesus foi abandonado, né? Não ficou ninguém quando ele passou pelo suplício, né? Não ficou ninguém. Então, um a um vai sendo apagado, né? Pedro chegou a negar Jesus. Verdade. Mas só aquela vela do meio permanece acesa, né? Ela não pode ser apagada, mas ela vai ser eclipsada. Então, quando sobra só aquela vela, aquele candelabro é tirado, né? Ou é colocado atrás do altar num lugar que possa, ou é retirado, levado para a sacristia, para nos lembrar os dias do sepulcro de Jesus. E aí se toca aquele instrumento, a matraca, né? Aquele barulho, até incômodo o barulho da matraca, né? Mas a intenção é essa mesmo, seco, né? É incomodar mesmo, né? Porque o pecado faz barulho, né? A tentação, né? Faz barulho, é um barulho desagradável, né? Para lembrar... Até pra gente entender, né, o incômodo, o desconforto que o pecado tem que causar na gente, pra gente não se habituar a conviver com ele, né? Isso. Para lembrar as trevas, a terra foi abalada quando Jesus, né, morreu, né? Os sepulcros se abriram, né? Então esse barulho nos remete a tudo isso, né? Depois volta o candelabro todo aceso, né, em glória, né? Nos lembra o que? A ressurreição de Jesus. Então, é muito bonito. Quem está acostumado a fazer a liturgia das horas, não estranha muito, né? Quem não está, aí acha que é um monte de leitura, de salmo, né? Dessa coisa. Mas é muito rico, muito bonito. E as próprias leituras também, se prestar atenção, né? E que não são leituras assim, escolhidas a esmo, né? Elas têm todo um significado. Todo um contexto, né? Tem tudo a ver. Então, é bonito ser vivido, né? Esse momento. Dentro da Semana Santa, né? Te ajuda a se interiorizar mais, né? A refletir sobre essas realidades. A cada passo, né? A cada dia da Semana Santa você vai refletindo são passos, mais. Né? Que a gente vai dando. E o lava-pés? Por que a gente realiza o lava-pés? Qual é a importância do lava-pés? Olha, o lava-pés, isso é preciso colocar no coração isso, né? O lava-pés é o dar a vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas Renato, o lava-pés não é serviço? Mas deixa eu explicar, porque eu falo que é o dar a vida. Quando Jesus vai levar os pés de Pedro, o que Pedro fala? Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Aí Jesus fala para ele, se eu não te lavar os pés, Pedro, não terás parte comigo. O que ele está dizendo para Pedro na verdade? Se eu não te servir dando a minha vida, não terás a salvação. Então Jesus serve dando a vida. O serviço do Senhor é dar a sua vida pelo próximo. Então, o lava-pés é o dar a vida, né? É se colocar a serviço, dando a sua vida. Às vezes eu falo para alguém que está trabalhando em alguma pastoral na igreja, está desanimado, né? E que cansa às vezes, né? É humano, cansar é humano, né? E às vezes nessa caminhada se cansa mesmo, né? Você tem os seus compromissos e tudo, às vezes cansa. E eu falo para a pessoa, olha, existe uma oração de São Francisco muito bonita, a gente reza, e ela diz assim, meu cansaço que a outros
descanse. Mas a gente reza e não quer viver isso. A gente precisa aprender a viver isso. Então, quando se cansar, lembra disso, né? Porque tem valor. Então, faça, mesmo cansado, não desanime da caminhada, né? Caminhe com o Senhor, Verdade. né? Dá a sua vida. O Lava-Pés mostrou isso, é o dar a vida. Então, assim, você falou, né? É o servir dando a vida. É aquela expressão que a gente costuma usar muito, é o se gastar por inteiro no serviço? Sim, Jesus mostrou com a vida o que é servir, né? Verdade. E me diz, dentro da Semana Santa nós temos o Tríduo Pascal. Por que esses 3 dias merecem esse destaque maior? O Tríduo Pascal, vamos lá, a Páscoa ela tem 3 momentos. 3 momentos. Escravidão, passagem e vida nova. 3 momentos. Tríduo. O tríduo é para te levar a isso. Você sair de uma vida de escravidão e passar para uma vida nova. O tríduo é para te levar a isso. Por isso que ele é tão importante. E é um momento de você viver, né, aquela liturgia tão profunda, de você viver aquilo com muito amor. Uma entrega total. Cada liturgia, olha, uma liturgia completa a outra. Ao longo dos dias. Elas são complementares. A gente vê, por exemplo, a gente falou do lava-pés, né? Sim. Mas nessa missa do lava-pés também é a missa da ceia do Senhor. Sim. Então, Jesus faz na quinta-feira o mesmo que ele fez na sexta. Na sexta ele se entregou ritualmente. Na quinta ele se entregou ritualmente. Na sexta ele se entrega fisicamente. É o mesmo sacrifício que ele faz. Né? Então, olha que bonito. A A importância de se viver. Porque o que é a presença do Cristo no templo, no hoje, o tempo litúrgico é isso. E a gente está vivendo essa realidade agora. A presença do Cristo no templo. Eu, através disso, eu participo da vida de Cristo. Né? Então você vê, a missa da quinta-feira, ela não tem bênção final. Verdade. Ela termina, o altar é desnudado. Por que o altar é desnudado na quinta-feira? Não haverá missa na sexta-feira. A igreja está em jejum eucarístico. Então o altar é desnudado. Você nunca vai ver o altar desnudado dia nenhum do ano, porque não fica sem missa a igreja. O único dia do ano que não tem missa é sexta-feira da Paixão. Por isso que o altar é desnudado. A igreja está em jejum eucarístico. Não haverá missa na sexta-feira. Caramba. Depois a transladação do Santíssimo. Não é uma procissão eucarística. É a transladação do Santíssimo para cumprir o que Jesus pediu. Jesus, quando sai daquela ceia, ele vai para o horto orar. E ele fala para os discípulos, vigiai, né? Ficai comigo e vigiai. Então nós estamos atendendo esse convite do Senhor, ficai comigo e vigiai. Né? Estamos atendendo esse convite do Senhor. Na sexta-feira da Paixão, como é que começa a celebração? Não começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade. Veja, não teve bênção final lá, é como que uma extensão do que aconteceu naquilo. É interessante que esta celebração da sexta-feira da Paixão, às 15 horas, ainda está dentro do primeiro dia do Tríduo. Sim. A gente tem que lembrar que os acontecimentos se deram de acordo com o horário judaico. É verdade. Né? Que é diferente do nosso. Diferente do nosso. Se você, por exemplo, parar para pensar, sexta-feira Jesus morre, sábado à noite a igreja celebra a missa da vigília, já comemorando a ressurreição. Pô, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, que conta é essa? Que 1 mais 1 dá 3. Que não fecha. Né? Não fecha. Né? Mas, na verdade, o dia judaico começa ao anoitecer. Vamos botar para a gente se situar aqui. Né? Às 18 horas começa um novo dia. A gente vê isso em Gênesis. Lá em Gênesis, quando fala cada dia da criação, fala assim, houve uma tarde e depois uma manhã. Primeiro dia. Ao final do segundo dia, ao final do terceiro, sempre houve uma tarde e depois uma manhã. Então, quando Jesus morre, ele morre às 15 horas da sexta-feira.
ainda estava dentro do primeiro dia. 18 horas de sexta, mais ou menos, já é o segundo dia, vai até as 18 horas do sábado. Após as 18 horas do sábado é o terceiro dia. A gente já celebra a missa da vigília. Então, o terceiro dia. Aí a conta fecha. É verdade. Né? Mas então a celebração da sexta-feira, às 15 horas, está dentro ainda do primeiro dia do tríduo. O segundo dia do tríduo é o sábado santo, o sábado do silêncio. A gente guarda o silêncio. Jesus no sepulcro. A gente vive esse silêncio. Verdade. Né, ao longo de todo esse sábado santo. Para chegar finalmente à missa da vigília, né? Aí o senhor falou, e até a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor é justamente sobre a vigília, né? Por que que no sábado a gente faz a vigília pascal? Olha, vamos pensar que nós estamos subindo um monte, né? E o cume do monte é a vigília pascal. Lá você vai não só visualizar as maravilhas de Deus, mas vai participar das maravilhas de Deus. É o cume do monte. Né? É o ponto alto. Você chegou ao ponto alto, ponto máximo. Sim. Né, desse tríduo. Então, antes de grandes solenidades, a igreja tem sempre uma véspera ou vigília. Essa é a vigília das vigílias, a mais importante de todas. É a mais importante para nós. Né? Então, é o cume do monte. Né? Caramba. E é muito significativa, né? Rica em significados ali a vigília. Ela começa ali com aquele fogo santo, né? Que faz na fogueira, o fogo é abençoado. Aquele fogo lembra a luz do ressuscitado, que o sepulcro, as trevas do sepulcro não foram capazes de segurar. Vai ser aceso o círio pascal. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que o círio pascal representa o Cristo ressuscitado? Não podia se usar a imagem de Jesus ressuscitado, né? Ao invés do círio pascal? Bom, o círio pascal, ele representa o Cristo ressuscitado, um corpo glorioso. Não dá mais para representar. É verdade. Né? Um corpo glorioso. É verdade. E Jesus, quando aparece para os discípulos, aparece como? Com as marcas da paixão. Ele fala para São Tomé, coloca o teu dedo aqui do lado, e não seja incrédulo, mas fiel. As marcas do seu amor permaneceram. Então nós temos os cravos do círio, né, que vão ser colocados no círio. O povo vai entrar na igreja acompanhando esse círio, né, caminhando com a luz, como o povo no deserto, né, caminhava à noite e a luz, né, e à sua frente a coluna de luz. E esse povo vai entrar na igreja, né? Vai ser dito, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus, né? É feito o precônio pascal, né? O anúncio solene da Páscoa. Depois serão feitas leituras. Existem 9 leituras. Nossa. Né? Podem ser reduzidas essas leituras, né? Mas são 9 leituras. Aí às vezes escuto alguém falando assim, mas a missa da vigília é tão demorada, né? É cansativa, é demorada. Mas é vigília, se não for demorado, você não vigiou. Verdade. Né? Tem que ser demorada mesmo. Né? E cada leitura, olha, uma tem a ligação com outra, a riqueza, né? Vai falar desde a criação do mundo, vai falar das realidades da história da salvação. Agora tem uma leitura que eu acho muito bonita, essa não pode ser sequer pensar em ser tirada, né, da liturgia do sábado, que é aquela passagem do Mar Vermelho. Ela tem tudo a ver com a Eucaristia, né? Porque Deus fala para Moisés, levanta o teu cajado e fere o mar, né? Lá em Êxodo 14. Moisés, para ferir o mar, precisou chegar ali bem perto do mar. Para ele tocar o mar com o seu cajado, precisou molhar os pés. O povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, mas Moisés precisou molhar os pés por aquele povo. Então, se o povo precisou atravessar o Mar Vermelho para caminhar para a Terra Prometida, e Moisés precisou molhar os pés, Jesus não só molhou os pés, mas ele molha a cabeça, o seu corpo todo com seu sangue. Então nós, para chegar à terra prometida que é o céu, precisamos passar pelo Mar Vermelho do sangue de Cristo.
Então você vê que isso tem tudo a ver com a Eucaristia. É verdade. Né? Essa leitura não é tirada do Sábado Santo. Né? Nunca, nem pode. Então vai se vivendo essas realidades, né? A gente é uma missa sem igual. Sem igual. Né? E se você viver, tem a liturgia do batismo, né? Existe o batismo, se não tiver batismo para ser feito, nós vamos renovar as promessas batismais, né? Porque nós renascemos em Cristo, temos uma vida nova. Nele, ele vai dizer lá no livro do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas, né? Nós temos uma vida nova em Cristo. Então precisamos renovar as promessas batismais, lembrar do nosso compromisso com Ele. Então uma missa rica em significado. Muito, né? A gente poderia ficar bastante tempo falando sobre a liturgia, né? De Sábado Santo, mas é a vigília das vigílias, né? É importantíssima a vigília do Sábado Santo. O senhor falou que no sábado, na vigília, né, do Sábado Santo, acende o círio pascal e tudo mais. Ele fica aceso ou em algum momento ele pode ser apagado? Depois a gente pode usar ele em casa para alguma oração? O círio que você fala é aquele que a gente está levando, né? Isso, não, o nosso, o nosso. Que o que está. Que cada um entra. Fica na celebração, aquele círio da igreja, fica aceso o tempo todo. Mas as velas que a gente leva, né? Existe um determinado momento, né? Normalmente na hora do glória. Então as luzes são acesas e tudo mais, não tem mais sentido de ficar aceso, né? Pode se apagar. Né? E depois você vai acender de novo na renovação das promessas batismais, né? Porque você vai renovar a sua fé. Sim. Né? Então se acende, né? Chama da fé. E aí depois em casa a gente pode usar para poder fazer alguma oração? Ou ele precisa ficar guardado? Tenho o hábito de fazer, assim como se faz a ceia de Natal, Sim. Eu faço a ceia de Páscoa em casa. Né? Então eu tenho o hábito de fazer a ceia pascal em casa. Né? Saio da celebração aqui e vou para casa fazer a ceia pascal. Porque a festa é mais importante para nós, mais importante verdade. Até que o Natal. Né? Então se eu tiver com círio, eu acendo o círio, né? na ceia pascal. Perfeito. E o que é a Páscoa dentro da Semana Santa? A Páscoa. O Salmo 117 vai dizer, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Né? Romanos 5,1 vai dizer, justificado, pois pela fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da confissão eu sou perdoado, mas eu só sou justificado pelo sacrifício de Cristo. Só me torno justo diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Então a Páscoa, veja, você foi preparado. A Páscoa se chama passagem. Você foi preparado para sair da escravidão, passar para uma vida nova. A Páscoa é essa passagem para a vida nova. Então é muito importante a Páscoa para nós. Tudo foi preparado para aquele momento. Você tem que ser uma pessoa com uma vida nova a partir dali. Né? Quantas vezes a pessoa fala, né? Não, quando você muda de um ano para o outro, né? Ano novo, vida nova. Mas as pessoas não mudam os hábitos, não mudam a sua maneira de agir, de pensar. Principalmente os maus hábitos, né? E aí só descobre que depois, à medida que os dias passam, que só mudou o dígito, não mudou nada. Verdade. Mas com uma mudança de vida as coisas mudam. E a Páscoa é essa oportunidade que a gente tem de mudar de vida. O Senhor nos chama, né? Tem uma música que é muito bonita, acho que é do Ministério Hagden, não vou cantar aqui porque eu sou péssimo de cantar, né? Vou falar só um trechinho da letra aqui. Eu te falo de mudanças, basta você me amar. Eu te falo de mudanças, basta você me amar. É muito bonita essa letra. Basta amar o Senhor. É esse amor que Ele nos ensinou lá na quinta-feira da paixão, um amor que se entrega. Inteiro. É esse amor que a gente tem que ter pelo Senhor. Ele fala de mudanças, mas só é possível ter mudança se amar o Senhor. Através desse amor. Né? Através desse amor. Né? Então é a principal solenidade para nós, né? A muito Páscoa. Importante. Tudo muito importante. Em função disso. Né? Verdade.
E para a gente finalizar, que a gente tem que caminhar para o nosso fim, infelizmente, porque eu ficaria aqui horas conversando com o senhor sobre isso. Mas para a gente finalizar, a gente pode concluir então que a Semana Santa é um período de renovação da fé, de restauração espiritual, renovação espiritual? Sim, você se recolhe, né? Você se interioriza para mudar de vida. Então a Semana Santa é como se fosse um retiro aberto, né? E você vai cada vez mais se interiorizando, se aproximando, caminhando com o Senhor. A gente não pode deixar a graça passar. A graça que passa não volta. É verdade. Né? Então tem que viver esse momento com intensidade, com amor. E dar os passos, né? A gente só demonstra amor por atitudes concretas, né? Por mais que você possa falar bonito, né? Mesmo que eu fosse um poeta, falasse bonito sobre o amor, mas ele só é verdadeiro quando vivido, quando é mostrado com a vida. E você tem que mostrar esse amor pelo Senhor com a vida, caminhar com ele. É verdade, com gestos mais concretos, né? Gestos mais concretos. É verdade. Renato, mais uma vez eu agradeço a sua presença, agradeço você estar aqui conosco. Foi mais um encontro incrível, enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, esse seu papel catequético tão importante, que o Senhor enriquece muito a gente. Muito obrigada mesmo. Eu queria só deixar uma mensagem final. Claro, fica à vontade. Lá em Isaías 53... vai dizer assim: por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos curados. A gente precisa meditar muito sobre isso nesse período da Semana Santa. Entender a fundo isso, né? Mergulhar nesse mistério da paixão do Senhor. Ele recebe essa coroa de espinhos por nossos maus pensamentos. Ele recebe os cravos nos pés pelos caminhos tortos que andamos. Ele recebe os cravos nas mãos pelos pecados que cometemos com as mãos que apontam, que agridem, que matam, que roubam, que fazem gestos obscenos. Ele recebe a lança no coração pela nossa dureza de coração. Ele foi flagelado, completamente flagelado por todo o nosso ser pecador. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso diz Isaías: por suas chagas fomos curados. A gente precisa ser grato ao Senhor por isso. Se a linguagem da cruz não nos falar ao coração, o que mais vai falar? É verdade. Então, para que haja mudança, o primeiro passo é ser grato ao Senhor. E Jesus nos mostra na sua ressurreição, quando os discípulos chegaram lá no túmulo vazio, eles relatam que viram os lençóis que cobriam o corpo de Jesus caído no chão e o sudário não junto com os lençóis, mas colocado num lugar à parte. Isso quer dizer que o ressuscitado levantou, os lençóis caíram no chão e caminhou. O sudário que estava sobre sua cabeça foi colocado num lugar à parte. Veja que ele estava num sepulcro. Esse é o movimento de quem é ressuscitado com Cristo. Mesmo em meio às dificuldades, você deve levantar-se e caminhar. Esse é o movimento do ressuscitado. Então que nós tenhamos uma Santa Páscoa, né? Uma Semana Santa abençoada e uma Santa Páscoa que seja realmente uma passagem da escravidão para uma vida nova. Amém. Que Deus abençoe a todos nesse período. Quantas mais nós teremos? Verdade. Né? A gente precisa refletir sobre isso. É viver essa Páscoa como se fosse a última. Né? Viver as realidades do céu. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade e indicar essa leitura desse livro aqui. Um dos melhores livros que eu já li, que falam em profundidade da paixão do Senhor. É a linguagem do amor, né, que o Senhor nos mostrou com a vida. Então é para que a gente possa refletir e ser grato ao Senhor. Quando se vê os passos do Senhor, esses passos de amor,
a nossa vida muda. Não tem como a gente ser ingrato com o Senhor. Incrível. E você que ficou com a gente até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. Se você chegou agora, já aproveita e se inscreve. E se você já acompanha a gente, mas ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte, comenta, compartilha e fica ligado que logo logo a gente está de volta com mais um episódio muito especial para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.